Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Pai querido, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor comunica as verdades do Evangelho conosco. O Senhor é tão misericordioso que o Senhor não nos deixa na escuridão. O Senhor clareia e traz à luz aquilo que o Senhor tem planejado para o seu povo. Por isso, Pai, fale conosco nessa noite de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma noite de recepção de novos membros. Temos irmãos que estão aí se preparando para fazer parte desta igreja local. Isso é algo muito precioso, porque o Senhor Deus, quando escolhe o seu povo, Ele escolhe o povo e Ele escolhe também o método como Ele vai separar o seu povo. E o Antigo Testamento aponta para um povo que o Senhor escolhe, mas que Ele também já traz a essência de algo futuro. Porque o Antigo Testamento, como bem sabemos, o Senhor escolhe um povo muito específico, que é o povo de Israel, na pessoa de Abraão. Abraão é aquele que o Senhor chama, e ele faz então um pacto com Abraão, mas em Abraão ele diz que seriam benditas quantas nações? Todas as nações da terra. Mesmo que no Antigo Testamento houvesse um povo visível, separado por Deus para uma caminhada, aquela caminhada, ela tinha um propósito e ela apontava para o grande ato, a grande perfeição que é Cristo, Cristo o Senhor. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta a esta igreja, a igreja que estava em Éfeso. E o apóstolo Paulo, para esta igreja, ele traz um dos maiores tratados da salvação. É nesta carta que o apóstolo Paulo, posso dizer que resume toda a história da salvação, todo o plano de Deus para a salvação. E esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja, que ele saúda essa igreja, e essa igreja era uma igreja que, diferente da igreja da Galácia, essa igreja era uma igreja que o apóstolo Paulo admirava. Essa igreja é uma igreja que o apóstolo Paulo entendeu que havia alcançado, sim, uma graça, que havia alcançado o Evangelho, e estava caminhando bem no Evangelho. E é interessante porque o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer que esta igreja agora, ela precisa aprofundar em algum conhecimento, e esse conhecimento é o conhecimento da salvação. Quando nós olhamos no capítulo 1, lá no verso 15, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, você vai acompanhando comigo aí, não feche sua Bíblia, porque nós vamos meditar no texto e olhar o texto. Lá no verso 15, Paulo vai dizendo assim, olha, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha o que está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja, e agora ele escreve, porque ele tem notícias, e ele recebe notícias dessa igreja, e ele então, as notícias que ele recebe é que essa igreja então está firmada. Essa igreja agora recebeu, esse povo é um povo santo, um povo que recebeu a graça do Senhor Jesus, e ele continua orando para esta igreja, ele continua intercedendo para essa igreja. Então ele diz o seguinte, no verso 17, ele termina dizendo que faz menção nas orações, para que Deus, no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos concedesse espírito de sabedoria e de quê? Revelação. No quê? No pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo diz assim: eu continuo orando por vocês, para que vocês tenham dia após dia clareza de entendimento com relação às Escrituras. Clareza de entendimento com relação àquilo que o nosso Deus, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu escrevo esta carta e eu oro por vocês, para que ela então abra ainda mais a mente de vocês, para que esta carta ainda revele ainda mais a supremacia, a graça, a bondade de Jesus Cristo no seu ato salvífico. E então o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai descrever a essência da salvação. E aí ele leia comigo aí, capítulo 2, o texto diz, texto muito conhecido: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, e vida em abundância. Na verdade não está escrito isso aí não, né? Misturei, né? O pastor gosta de fazer as citações que a gente faz aleatoriamente. Estando vós mortos nos vossos delitos, vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, vamos, verso 8 e 9 comigo. Porque pela graça sois salvos, não de obras, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O grande tratado da salvação. O homem que estava morto nos seus delitos e pecados, o homem que, por natureza, filho da ira, e todos nós estávamos iguais, até que Deus, sendo rico em misericórdia, com um grande amor que nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos. E o apóstolo Paulo, quando ele chega no verso 11 em diante, ele agora faz menção a nós, gentios. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 11, verso 12, verso 13, os gentios lá no Antigo Testamento separados visivelmente desta graça, não por inteiro, porque lá no Antigo Testamento a gente vê que quando o Senhor queria alcançar os gentios, Ele alcançava, mas aquele povo tinha que vir e fazer parte do povo de Deus, com a circuncisão, com todos os ritos, os rituais da lei, e então os gentios no Antigo Testamento também eram alcançados, mas não era o povo da aliança. E agora Paulo diz que estes homens e os gentios, e isso vale para nós. Olha o verso 12 e verso 13, diz assim: olha, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O Evangelho chega a nós. Nós agora temos liberdade. Nós agora nos achegamos diante de Cristo. Nós agora temos o livre acesso, porque o véu se rasgou. E nós podemos nos aproximar de Jesus, por esta graça que nos alcança. Uma vez que Cristo nos dá vida, uma vez que Ele nos tira da morte, uma vez que Ele faz um sacrifício que nos traz justificação. E agora, nós precisamos andar de modo digno deste chamado.
E o texto que lemos começa dizendo exatamente isso. Nós chegamos então no nosso texto, e ele vai dizer no verso 1, rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que faça o quê? Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Primeira lição que eu quero trazer nesse texto. Nós precisamos, ou nós temos um modo de andar. Nós temos um modo de viver. Nós somos nova criatura. O texto vai chamar a mim e a você. Uma vez alcançados pela obra redentora de Cristo, uma vez sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós agora somos nova criatura. E precisamos então andar de modo digno deste chamado. A ideia de vocação é de fato o chamado ao pertencimento. Vocação é quando o Senhor Jesus te chama a pertencer a Ele. Isso é vocação. Você está sendo chamado por Jesus para pertencer a Ele. E aí Paulo vai dizer assim, olha, uma vez que o Senhor Jesus te chamou para pertencer a Ele, é necessário que você ande conforme esse chamado. Nós agora não podemos viver de qualquer maneira. Nós agora não podemos andar de outra forma. As coisas velhas passaram. Eis que se fizeram novas. Como falei na semana passada, na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para onde? Para o quê? Para o prêmio? Soberana vocação. Chamado a servir a Cristo. E é interessante porque no tributo, eu meditava nesse texto e quando eu meditava nesse verso e andar de modo digno dessa vocação, me veio à mente uma piscina. Quem tem piscina? Levanta a mão aí. Chama nós para tomar banho lá. Tudo vai depender se a sua piscina está de acordo. Tudo depende se a piscina está de acordo. Presta atenção. Diz que piscina é uma alegria quando compra, é uma alegria quando você desfaz dela, né? Mas não é verdade, e eu não acredito nisso. O que é difícil é o seguinte, a piscina precisa de cuidados. Uma piscina sem cuidados, ela se torna inapropriada. Se uma piscina não tiver os seus devidos cuidados, ela vira um poço de sujeira. Se uma piscina não tiver os seus devidos cuidados, ela fica inapropriada para o banho, para o uso, para o desfrute. Olha como que isso é interessante. Se você quer ter uma piscina, você precisa fazer o quê? Você precisa cuidar dela. A vocação é a mesma coisa. Quando você é vocacionado, o Senhor Jesus te chama para uma vocação e agora você precisa cuidar. Agora você precisa zelar. Agora você precisa, dia após dia, purificar. E nós chamamos isso de santificação. Andem de modo digno. Irmãos, a gente não é a mesma pessoa. Quando o Senhor Jesus atrai a gente, quando o Senhor Jesus chama a gente, nós não somos mais a mesma pessoa. Quando nós recebemos a vocação de Deus em Cristo Jesus, nós agora somos purificados pelo sangue, o sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Logo depois, Paulo vai fazer então uma pergunta retórica, porque Romanos, Paulo está batendo um papo com alguém que está levando questionamentos a respeito da fé cristã. O apóstolo Paulo vai dizer assim, então porque superabundou a graça, nós vamos então continuar pecando? Aí Paulo diz assim, de modo nenhum. Como pode continuar pecando aquele que morreu para o pecado? Como pode? Vocação. Andem de modo digno da sua vocação.
Talvez você é crente velho, talvez você é crente há pouco tempo, há mais ou menos tempo, talvez você é crente que já tem um certo período e você ainda não compreendeu que você precisa cuidar, que você precisa zelar da sua vocação. E quando nós recebemos novas pessoas hoje neste corpo, essas novas pessoas precisam olhar para você, que já está aqui há mais tempo, e ela precisa ver em você que você zela do corpo. Nós somos testemunhas disso. Esses irmãos que chegarão hoje aqui neste corpo local, nessa igreja local, farão parte de um corpo que precisa juntamente ser purificado, limpo constantemente, santificado constantemente. Uma vez lavado pelo sangue de Jesus, não podemos mais deixar que o pecado faça parte da nossa rotina. Não podemos. Lutamos contra o pecado. Lutamos contra as vontades da carne, lutamos contra os prazeres simples, como assistir um jogo da Copa do Mundo, quando muitos crentes assim o fizeram nesse dia. Prazeres simples, normais, naturais da vida. Então Paulo chama você, nessa noite, a andar de modo digno dessa vocação. Como que isso funciona na prática? A segunda lição, então, vem com a prática. Paulo vai nos ensinar agora a viver essa vocação na prática. E o verso 2, ele diz assim, olha, com toda humildade, e vamos ler o verso 2 comigo, vamos lá? Com toda humildade e mansidão. Maravilha. Como que nós praticamos, então, esse exercício de andar de modo digno da vocação? Em primeiro lugar, humildade. Humildade eu podia trazer uma outra palavra aqui, uma outra expressão, não seja arrogante. Cuidado com a arrogância. Humildade é, de fato, você não ser arrogante. Tem gente que vira crente, irmão, vira um entojo. Ninguém aguenta, ninguém suporta. A pessoa passa a ter um certo comportamento aonde ele se posiciona de uma maneira, aonde ele é puro, e os seus colegas não crentes, a sua família ainda não crente, é impuro. E nós agora não podemos nem ter relacionamento. Nós agora somos pessoas que não nos tocamos mais. Nós estamos igual o povo judeu com o samaritano. Nasce uma arrogância no coração da pessoa, onde ela se vê numa situação onde ela acha que ela é melhor do que o outro. Paulo está dizendo assim, olha, essa vocação, ela chama a gente para andar em humildade. Essa vocação chama a gente a reconhecer que nós éramos filhos da ira, como todos os demais. Essa vocação nos chama a não nos posicionarmos com arrogância, por quê? Porque nós precisamos alcançar aquele que está lá fora. E ontem o pastor Renato, trazendo uma palavra para nós, ele trouxe algo muito interessante sobre Paulo dizer que deve orar pelos que vos perseguem. Paulo trazendo então a ideia de que antes ele era perseguidor, e a igreja orava. E ele diz então que nós agora como crentes, nós também oramos por aqueles que nós temos talvez como inimigos. E nós oramos para que eles agora façam parte da nossa fé. Então nós não vamos ser arrogantes, nós vamos ser humildes, mas a mansidão vem também com não seja agressivo. Não seja agressivo até mesmo na maneira com que você anuncia esse evangelho. Cuidado com a agressividade. Cuidado com a forma como você aborda as pessoas. Cuidado com a forma que você apresenta as pessoas, porque Jesus, ele ensinou a gente a ser manso. Bem-aventurados os mansos, por quê? Herdarão a terra. Nós vamos herdar a terra. O manso é aquele que chega em todo lugar. O manso é aquele que consegue abraçar as pessoas e chegar nas pessoas e consegue transmitir uma mensagem inteira para as pessoas. Agora, com agressividade, você não vai a lugar nenhum. Então Paulo vai dizer assim, olha, a vocação é assim, não seja arrogante, não seja agressivo, mas também a longanimidade vem com uma ideia de não ser precipitado. Acontece muitas vezes de nós tomarmos palavras precipitadas, fazer votos precipitados.
Nós estamos aqui hoje com pessoas que vão fazer votos. E como conselho nós temos pegado aqui no pé dessas pessoas para que elas compreendam. E não quer dizer que elas sabem de tudo, tá, irmãos? Porque nós estamos num processo de santificação, um processo de conhecimento. Mas ela precisa, no mínimo, dizer aqui, olha, e fazer o voto de que fará isso e andará de acordo com as Escrituras Sagradas. Professar a fé em Cristo Jesus, na morte e ressurreição de Cristo. E muitas pessoas têm sido precipitadas a fazer tal coisa. Quando nós recebemos a vocação, nós agora somos longânimos em todos os atos, em tudo aquilo que vamos fazer. Por exemplo, na evangelização de parentes que a gente passa anos falando de Jesus para eles. E a gente passa anos. E nós não somos precipitados em palavras, em ações. Paulo diz assim que a vocação funciona. Andem desse modo. Mas ele ainda diz assim, olha, suportando-vos uns aos outros em amor. Talvez o mais difícil. Talvez a parte mais difícil da vocação. Você suportar o seu irmão em amor. Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 35. Jesus disse assim, olha, nisso conhecereis todos que sois meus discípulos. Como que vai conhecer? Se tiverdes amor uns para com os outros. A vocação é o que nos chama a ser um discípulo de Jesus. E ser um discípulo de Jesus traz então o amor. O amor que ele derramou a nós, nós agora transmitimos e passamos isso para os nossos irmãos. Então observe que há algumas ações práticas. Não sejam arrogantes, não sejam agressivos, não sejam precipitados, suportem uns aos outros em amor. Mas Paulo vai trazer uma terceira e última lição aqui. Há um esforço, a igreja precisa se esforçar. O evangelho, irmãos, ele é um grande esforço. E ele vai dizer no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito, no vínculo da paz. O inimigo, desde sempre, tem causado conflitos e divisões e contendas. Ele começou separando o homem de Deus. Foi isso que Satanás fez. Satanás se apresenta para Eva e ele tem um debate ali com Eva, uma conversa com Eva, e Eva não o questiona muito. Eva simplesmente diz, não, o Senhor falou que a gente não pode comer, e rapidamente Satanás convenceu Eva de que aquela fruta era muito boa e que se ela comesse ela ainda seria como Deus. Satanás, ele tem uma estratégia, a estratégia dele nunca mudou. A estratégia de Satanás sempre foi trazer guerra. A estratégia de Satanás sempre foi trazer conflito. A estratégia de Satanás sempre foi separar pessoas. Separar o homem de Deus, separar o filho, o irmão do irmão, porque agora, o que aconteceu com Caim e Abel? Caim vai lá e mata seu irmão. Deixa eu separar mais um aqui. É o conflito entre irmãos, é o conflito entre marido e mulher, é o conflito entre pai e filho, é o conflito entre amigos e as pessoas da igreja, o povo de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, nesse aspecto, nessa parte, você precisa fazer todo o esforço. Esforce. Faça força, irmão. Cuidado com a unidade do corpo. Nós precisamos preservar a unidade do corpo. E Paulo, quando vai escrever a Timóteo, Paulo vai dizer que tem pessoas sorrateiras entrando no meio da igreja para destruir pessoas, mulherinhas. Ele usa essa expressão, é tão interessante, né? Mulherinhas, ingênuas. Paulo vai dizer assim, eles vão nas pessoas mais fracas. Eles vão nas pessoas mais vulneráveis. Eles procuram as pessoas que eles podem atingir com mais velocidade, com mais rapidez. Nós como igreja do Senhor, nós como corpo de Cristo, precisamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito.
Nós somos chamados a um corpo. E é interessante porque essa ideia de um chamado, essa ideia está em Atos 2. É a ideia de uma igreja que pensava a mesma coisa. Essa ideia é uma igreja que sentia a mesma coisa. E Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 2, ele vai dizer algo parecido com o que ele escreve em Atos dos Apóstolos, ou com o que Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 4, ele diz assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Tenha cada um em vista o que é propriamente, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Lucas escreve em Atos e mostra como a igreja vivia. Aquela igreja que vivia pensando a mesma coisa, considerando a mesma coisa, um só sentimento, um só pensamento, e ele vai dizer então que andar de modo digno da vocação é ter que se esforçar para viver em paz, manter a unidade da paz, do Espírito de Deus sobre a igreja. Por que isso, irmãos? Paulo conclui então, e ele vai dizer que há somente um corpo. Efésios 4, verso 4, acompanhe comigo. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança do quê? Da vossa vocação. A esperança de um chamado de Jesus para a sua vida. É uma coisa só para todo mundo, para todos nós. Nós somos chamados todos juntos para viver a unidade do corpo. Há um só Senhor, verso 5. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então deixa eu te contar um negócio. É impossível ser crente sozinho. Você não pode ser crente sozinho. Você não pode ser crente sem que você faça parte de um corpo. Porque todos aqueles que servem a Cristo são chamados a um corpo. E eles são chamados a esse corpo por meio do batismo. A comunhão da igreja manifesta no batismo um ato visível que manifesta uma graça invisível. Nós publicamos isso diante das pessoas. Não dá para ser crente sozinho. Tem gente que diz assim, não, mas eu creio em Deus, eu tenho minha fé e isso basta. Não basta. Se você observar esse texto, vai ver que não basta. Não dá para ser. Porque você precisa estar ligado num corpo. Você precisa ser experimentado nesse corpo. Você precisa, nesse corpo, ser experimentado para viver o vínculo da paz. Você precisa ser experimentado nesse corpo, para que você então possa experimentar não ser arrogante, não ser agressivo, suportar o seu irmão, não ser precipitado, manifestar o amor. Isso é fazer parte do corpo. Isso é para todos os que foram vocacionados em Cristo Jesus. Não há outra possibilidade. Nós, como igreja do Senhor, precisamos andar de modo digno dessa vocação. Nós precisamos entender isso. Você não é crente sozinho. Você tem um chamado. E esse chamado é para ser exercido na comunhão da igreja, no corpo da igreja. E eu queria que você refletisse nisso nessa noite. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você está aqui hoje, você ainda não foi chamado. Você ainda não entendeu o chamado, ou pelo menos assim dito. E eu creio que você pode hoje compreender aquilo que o Senhor Jesus fez.
e responder a esse chamado, a essa vocação. E experimentar da esperança da glória, por meio de um só Senhor, uma só fé que nos move, um só batismo que nos une. Temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, aquele que está sobre todos e age por meio de todos. Somos o povo de Deus. Como você tem vivido? Será que você está como uma piscina suja, que não dá para ser utilizada? Ou será que você tem mantido constantemente a purificação, a limpeza, a santificação, andando com humildade, com mansidão, com longanimidade? Será que você tem vivido suportando as diversas situações que estão ao nosso entorno? Será que você tem sido capaz de amar pessoas mesmo quando elas ferem você? Mesmo quando elas não pensam a mesma coisa que você? Será que você tem tido essa capacidade? Será que você tem compreendido que não dá para ser crente sozinho? Será que você tem compreendido que você não é melhor do que ninguém? Estávamos todos mortos, e todos recebemos vida, e todos recebemos a mesma vida, idêntica, porque a vida que recebemos, ela não depende do seu dinheiro, ela não depende do seu intelecto, ela não depende da quantidade que você é influente. A vida que recebemos é igual, para o rico e para o pobre, para o grande e para o pequeno, para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso. A vida que recebemos é igual, porque ela vem de um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, que age no meio da sua igreja e forma um só corpo e nos une neste corpo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a cuidar, Senhor, a nos santificar e andar de modo digno desse chamado. Que essa noite seja uma noite preciosa de entendimento, Deus, onde nós abrimos mão do nosso eu, da nossa vontade, daquilo que é humano, daquilo que é carnal, onde, como cantamos aqui, reconhecemos o Senhor como o nosso maior tesouro, como cantamos aqui, damos toda honra, toda glória somente a Ti, reconhecendo o Seu poder, a Sua grandeza, e nos humilhamos na Sua presença, reconhecedores de um pecado, Deus, um pecado que estava enraizado em nós, e o Senhor então aniquilou com o seu sangue, lavou e limpou, purificou e justificou a nossa vida, e por isso podemos andar em paz, paz que excede o entendimento, paz que nos faz andar de maneira diferente do que andávamos outrora. E que esta verdade, Senhor, seja viva no nosso coração aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.